Sejam bem-vindos ao canal Alma em Evolução. O canal tem como premissa ensinamentos da doutrina espírita e reflexões para a evolução espiritual. Hoje vamos finalizar a série de vídeos sobre Ernesto Bozano. Ao total foram 3 vídeos. Se inscreva para não perder os próximos vídeos do canal. O diálogo com outros autores espíritas e cientistas espiritualistas. O legado de Ernesto Bozano não vive isolado. Ele faz parte de uma constelação de pensadores que, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, buscou estudar os fenômenos psíquicos e espirituais com um olhar científico, racional e, ao mesmo tempo, profundamente humanista. Nomes como Gabriel Delanne, Léon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires e Alfred Russel Wallace não apenas partilhavam dos mesmos interesses que Bozano, mas muitas vezes complementaram, confirmaram e até expandiram suas conclusões. Gabriel Delanne, a continuidade da consciência individual. Gabriel Delanne, no clássico A Alma é Imortal, oferece uma base teórica para compreender os fenômenos que Bozano documentou. Para Delanne, a alma é uma entidade consciente que sobrevive à morte física e mantém suas faculdades mentais e emocionais. Delanne argumenta que os relatos de aparições, quando verificados com rigor, são provas experimentais da imortalidade da alma. Ele também enfatiza a importância da telepatia e da emancipação da alma durante o sono, fenômenos que se cruzam com os estudos de Bozano. Ambos rejeitam a explicação puramente subjetiva, como alucinação ou delírio. Para eles há um agente externo real, o espírito desencarnado, que atua sobre os sentidos do observador. Léon Denis, O Amor Além da Morte. Em sua obra No Invisível, Léon Denis descreve diversos casos de aparições de entes queridos após a morte, muitos deles envolvendo mensagens reconfortantes, avisos ou simples demonstrações de afeto. Denis reconhece o valor do trabalho de Bozano ao organizar os fenômenos com base em uma tipologia científica. Ele escreve que os espíritos se manifestam não para assustar ou impressionar, mas para fortalecer os laços do amor, provar que a vida continua e inspirar confiança nas leis divinas. Tanto Denis quanto Bozano acreditam que o contato com os mortos não é um fenômeno raro ou sobrenatural, mas um prolongamento natural das relações humanas em outro plano de existência. Camille Flammarion, O rigor do astrônomo aplicado ao invisível. Flammarion, astrônomo e autor de obras fundamentais como A Morte e o Seu Mistério, realiza investigações paralelas às de Bozano. Ele também colecionou dezenas de casos de aparições, sobretudo no instante da morte. Para Flammarion, a sobrevivência da alma é uma hipótese necessária para explicar os dados. E ele não hesita em afirmar: os mortos nos falam, se soubermos escutar com inteligência e serenidade. Em um trecho tocante, ele declara: o espírito humano não se apaga com o último suspiro. Ele paira às vezes por um tempo em torno daqueles a quem amou. Esse pensamento está completamente alinhado com a visão de Bozano, especialmente no que se refere à função consoladora das aparições. Herculano Pires, a ponte entre ciência e espiritualidade. No Brasil, Herculano Pires, considerado o maior intérprete de Kardec, foi um dos principais responsáveis por resgatar e divulgar o trabalho de Bozano em língua portuguesa. Em textos como O Espírito e o Tempo e suas colunas no jornal Diário de São Paulo, Herculano defende que os fenômenos analisados por Bozano representam uma das maiores evidências da sobrevivência do espírito. Ele também denuncia a negligência da ciência oficial diante de tais evidências e convida os espíritas a assumirem o método kardecista de investigação, observação rigorosa, comparação de casos e abertura filosófica para o invisível. Herculano via em Bozano um verdadeiro cientista do além, alguém que abriu caminhos seguros para a psicologia espiritual e para uma nova concepção de ser humano. Alfred Russel Wallace, o naturalista que reconheceu os mortos. Coautor da teoria da seleção natural ao lado de Charles Darwin, Alfred Russel Wallace é outro nome essencial nessa rede de pensadores. Em obras como O Milagre e o Moderno Espiritualismo,
Wallace relata pessoalmente ter testemunhado aparições mediúnicas durante sessões controladas. Para ele, negar tais fenômenos seria fechar os olhos para a evidência empírica. Wallace também admirava o trabalho de Bozano e outros europeus que abordavam o espiritismo com ferramentas da ciência. Ele declarava que o espiritualismo, longe de ser superstição, era a nova fronteira do conhecimento humano. Esses diálogos entre Bozano e outros pensadores mostram que ele não estava sozinho. Seus estudos faziam parte de um movimento maior, que cruzava fronteiras, continentes e disciplinas em busca de uma verdade essencial. A alma humana é imortal e a morte não é o fim. É apenas uma passagem. Na próxima parte, vamos analisar os principais argumentos contrários às aparições, como alucinação, fraude e sugestão inconsciente, e como Bozano responde a cada um deles com lógica e evidência. As objeções céticas às aparições e as respostas de Bozano. Nenhuma teoria científica pode se sustentar sem enfrentar as objeções, e Ernesto Bozano sabia disso melhor do que ninguém. Por isso, dedicou parte significativa de sua obra a refutar as explicações materialistas e psicológicas para os fenômenos das aparições dos mortos. Nesta parte do vídeo, vamos explorar as principais objeções céticas levantadas contra os relatos de aparições e como Bozano, com precisão lógica e conhecimento empírico, as responde ponto por ponto. Alucinação e autoengano. Uma das explicações mais comuns entre os céticos é a de que as aparições não passam de alucinações, imagens mentais geradas pelo próprio cérebro, especialmente em momentos de dor, estresse ou luto. Bozano responde com firmeza. Se fosse esse o caso, como explicar as aparições coletivas? Como justificar relatos em que mais de uma pessoa vê o mesmo espírito ao mesmo tempo e descreve os mesmos detalhes, mesmo sem conversarem entre si? Além disso, ele mostra que muitos casos acontecem com pessoas que não esperavam nem desejavam ver o espírito, e que sequer sabiam da morte do falecido, como em casos de aparições no instante da morte, relatados por Flammarion e Denis. Esses fatos descartam o autoengano emocional, porque a informação não estava disponível no consciente da testemunha. Fraude e charlatanismo. Outra objeção clássica é a possibilidade de fraude. Especialmente no século XIX, quando o espiritismo popularizou-se, houve casos de médiuns que usavam truques para simular materializações. Bozano reconhece essa realidade, mas também mostra que os casos de fraude são a minoria, e que justamente por isso é preciso trabalhar com critérios científicos. Ele propõe que os relatos de aparições devem ser analisados como qualquer outro dado científico: verificabilidade, consistência, independência de testemunhas, ausência de interesse pessoal. E vai além. Muitos dos casos que ele estuda não envolvem sessões mediúnicas nem médiuns profissionais. São manifestações espontâneas, em casas comuns, com pessoas sem ligação prévia com o espiritismo. Essas características tornam a hipótese de fraude implausível ou improvável na maioria dos relatos sérios. Sugestão e memória inconsciente. Alguns psicólogos da época tentaram explicar as aparições como resultado de memória inconsciente, uma imagem do falecido arquivada na mente que viria à tona em momentos de crise, de forma vívida. Bozano rebate essa ideia com um argumento direto. Em diversos casos, as testemunhas descrevem roupas, expressões faciais ou detalhes físicos do espírito que não conheciam em vida e que só depois foram confirmados por familiares. Além disso, ele destaca casos em que o espírito traz informações novas e corretas, como: onde está um testamento perdido? A causa de sua própria morte, desconhecida até então. Avisos sobre acidentes que viriam a se confirmar. Se fosse apenas memória inconsciente, esses dados não existiriam na mente da testemunha e, portanto, não poderiam ser ressuscitados por sugestão. Coincidência. Quando tudo mais falha, os céticos apelam para a explicação da coincidência. Segundo essa hipótese, as aparições não passam de ocorrências aleatórias que por acaso coincidem com fatos reais. Bozano desmonta esse argumento com estatísticas,
Em sua obra, ele mostra que a taxa de acerto das aparições com fatos reais é muito superior ao que se poderia esperar por acaso. Além disso, as coincidências não explicam o conteúdo inteligente das mensagens, a persistência de certos espíritos em aparecer várias vezes, as reações emocionais das testemunhas diante de dados inesperados e verdadeiros. O argumento da coincidência, portanto, ignora a complexidade e profundidade dos casos estudados. Bozano não se limita a combater as objeções. Ele faz algo ainda mais importante. Propõe uma hipótese alternativa mais abrangente e coerente. A de que os mortos existem e que, por meios ainda não completamente compreendidos, podem interagir com os vivos em certos contextos. Essa hipótese, segundo ele, explica mais dados, com menos suposições forçadas, do que qualquer alternativa materialista. Na próxima parte, vamos explorar como o legado de Bozano influenciou as gerações seguintes do espiritismo progressista, especialmente no Brasil, e por que seus estudos continuam essenciais nos dias de hoje. Reflexões finais sobre Ernesto Bozano e o estudo das aparições dos mortos. Ao longo deste vídeo, acompanhamos a trajetória de Ernesto Bozano, um pioneiro que dedicou sua vida a investigar com rigor científico um tema cercado de mistérios, preconceitos e dúvidas: as aparições dos mortos. Bozano nos ensinou que, para compreender os fenômenos espirituais, é preciso mais do que fé ou superstição. É preciso olhar com olhos atentos, mente aberta e método científico. Ele não negou os desafios nem as limitações das pesquisas da época, mas mostrou que, mesmo assim, há evidências sólidas que apontam para a existência da vida após a morte e a possibilidade de comunicação entre os vivos e os espíritos. O legado duradouro. O maior legado de Bozano talvez seja o convite a continuar investigando, sem medo, sem dogmas e com respeito pela ciência e pela experiência humana. Seu trabalho abriu portas para que estudiosos do mundo todo, do passado e do presente, possam aprofundar a compreensão do invisível, das leis espirituais e da imortalidade da alma. Para o espiritismo progressista, essa obra é um pilar fundamental que inspira a busca incessante pela verdade, sempre aliando razão e espiritualidade. O que podemos aprender com Bozano hoje? Hoje, em meio às inúmeras crises existenciais e à busca por sentido, a mensagem de Bozano permanece viva e relevante, que a morte não é o fim, mas a transição para outra forma de existência. Que o contato com os entes queridos que partiram pode ser real e traz conforto e ensinamentos. Que a investigação séria e respeitosa dos fenômenos espirituais pode ajudar a superar o medo e o desconhecido. Que, acima de tudo, que a ciência e o espiritualismo não precisam ser inimigos, mas aliados na construção de uma visão mais ampla do universo e do ser humano. Convite ao espectador. Se este vídeo despertou sua curiosidade, seu senso crítico ou sua fé, convido você a aprofundar o estudo da obra de Bozano e dos demais autores espíritas progressistas. Leia, questione, pesquise e permita que a luz do conhecimento ilumine sua jornada. Porque, como Bozano nos mostra, o invisível pode ser investigado, o desconhecido pode ser compreendido, e o espírito humano é capaz de ir muito além do que imaginamos. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.